chamando aqui, na presença, a doutora Júlia Katz, analista junguiana, doutora pela PUC de São Paulo, tá certo? E que tem uma longa trajetória nesse projeto, nesse processo que vai refletir com a gente aqui. Voltou? Voltou, agora sim, Júlia. Tá. Seja bem-vinda, então. Obrigada, e obrigada por essa introdução, que eu acho que já deu um contexto bem especial, né, para a conversa que a gente vai ter agora. E eu queria começar, né, exibindo algumas imagens e convidar vocês para refletirem, né, a experiência que elas evocam. Obrigada, Carlos. A ideia é se conectar, né, com a experiência, né, o quanto que essas imagens já fazem parte, né, o quanto vocês pensam que essas imagens já fazem parte do imaginário popular, né, o quanto essas imagens fazem parte do seu universo, né, e a gente tem pessoas transgêneros de um modo geral, né, pessoas brasileiras, internacionais, pessoas conhecidas da mídia, né, pessoas do nosso dia a dia, e pensar, né, o que esse movimento todo nos fala. Nos fala desse momento da nossa história, da nossa evolução de consciência, né, assim como o que a gente precisa para compreender esse fenômeno da transgeneridade, né, e o que o fenômeno, a experiência, esse movimento também convida a gente para entender, né, esse momento da nossa história. E de que transformação a gente está falando, né? Tem símbolos, as pessoas sonham, né? Existe um vazio que a gente habita, né? Sem um nome, sem uma direção clara. Né? O quanto que a gente se dá conta, está se dando conta do quanto o sistema patriarcal, né? O pensamento cisnormativo, ele ainda referencia a nossa forma de ver o mundo, né? De nos colocar na relação com o outro. Né? E dessa perspectiva fixa, né, o diferente é patologizado. Né? Quando esse movimento ele é contínuo, ele se desloca, ele é esférico, daí a gente está falando de diferenciados, de pessoas diferenciadas. E as transformações corporais, porque elas sempre foram estigmas, né? Por que choca, né? O que transgride? Quando o Carlos falou da natureza, né, o quanto que alterar, né, interferir, co-criar, né, com o corpo, o quanto isso ainda é um tabu. E pensando em nós, em cada um de vocês, refletir como esse movimento, né, das transgeneridades convida cada um a descobrir o seu bizarro interior, né, aquela parte, aquele potencial diferenciado, né? E o quanto que a gente se conecta, expressa, é coerente, é autênticos com essa verdade. Próximo. Próximo, Carlos. E aí, nosso objetivo nessa conversa hoje é aprofundar, né? Assim como o Carlos já falou, já existe uma abertura, já tem uma compreensão crescente em relação a esses temas. A diversidade sexual, as identidades transgênero, mas ainda é muito claro o quanto estamos condicionados no modelo cis heteronormativo. Né?
que ainda dita nossa maneira de viver a sexualidade e a vida, de um modo geral. E Collins e Santana colocam, né, que esse padrão, essa dicotomia, esse binarismo, gera um enquadramento que categoriza as pessoas dentro de uma lógica que exclui uma diversidade de existências que estão entre um polo e outro. Subjetividades que gozam justamente da inaposição entre lugar. Então, eu acho que o convite é abrir para essa escuta desse leque, dessas cores todas, né, que reluzem entre o branco e o preto. Nós também queremos complexificar, refletir, discutir, né, e trazer um olhar mais criativo, e não um olhar paralisante, ameaçador, né, para compreender, né, qual que é o sentido coletivo dessas transformações, dessas desconstruções, desse novo que a gente ainda está dirigindo na neblina. Né? Nós compreendemos que a psique é movimento e que o mundo está sempre em transformação. Próximo. Carlos, eu não sei se a gente vai dialogando com o público durante a palestra, a gente vai deixar um tempo no fim. As pessoas podem fazer perguntas pelo chat daí, tá? Então a gente pode abrir para as pessoas fazerem perguntas sem problema nenhum, à medida do que elas estão querendo, mas normalmente a gente se apresenta e elas perguntam. Tá, e aí você pode mediar? Mas se quiser, a gente pode conversar. Oi? Você pode ir mediando essas perguntas? Porque eu não estou conseguindo ver aqui do meu aparelho. Tá. Pessoal, quem quiser, tiver alguma dúvida ou pode falar, pode ir escrevendo no chat, que daí eu vou passando as perguntas ali para a Júlia, tá bom? Tá, e aí você pode me interromper a qualquer momento, Carlos. Tá. Bom, eu acho importante a gente começar só clareando um pouco as siglas, né? Elas vêm mudando, podem mudar, e as pessoas dizem, para que vocês inventam um monte de siglas, né? Um monte de caixinhas. Né? Eu acho que um benefício é poder situar, nomear, não é? Acolher esse lugar, né, de fala, de representatividade dessas diferenças, né? Então, a gente conhecia mais a sigla GLS, né, umas décadas atrás, que traduz gay, lésbicas e simpatizantes, né? Então, você vê que é uma sigla ainda, assim, que tinha um olhar para as questões de orientação sexual, né, e não de gênero. Depois a gente incluiu o T, né, LGBT, o T de transgêneros, né? Depois a gente separou aqui no Brasil em 3 T's, porque, né, as pessoas transexuais e travestis, embora façam parte do grande leque da transgeneridade, muitas vezes não se sentiam pertencentes, né? Não se sentiam afinadas com o conceito de transgeneridade, né? Então separou os T's. E depois juntou outra vez com asterisco para dizer que tinha aí, né, uma questão desse T. Mas hoje, como universalmente a gente adota um T só, né, tem sido uma prática, né, a gente usar LGBT, né, e depois incluímos o QIA+, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o T de transgênero, né, todo mundo que não é cisgênero é transgênero. Então, a pessoa cisgênera, né, ela tem uma concordância entre o sexo biológico, né, e a identidade de gênero. Né? Existe uma afinação, vamos pensar, dentro desses padrões que a gente tem como referência, né, heteronormativos. E as pessoas transgêneras são todas as pessoas que em algum grau, em alguma medida, têm uma questão, né, de diferenciação deste corpo físico e da sua identidade, né? É claro que um contexto mais criativo, né, ofereceria outras possibilidades, né? Toda essa ideia, assim, de uma tensão, de uma disforia, de um sofrimento, também está muito ligado a como a sociedade oferece essas referências de papéis, né?
Isso, quanto mais estreito, é mais limitante, né? Isso vai gerar mais sofrimento, porque vai existir um leque menor de referências em que as pessoas podem se identificar, né? E expandir para sua vivência física, comportamental, social, né? A sua identidade. E a transexual, eu transexual, né, são pessoas que têm uma referência binária muito forte. Por isso que não se sentem, muitos não se sentiam, né, transgênero. Né, eles só sentiam que tinha um ajuste no corpo para ser feito. Né, não tinha um sentimento de incompatibilidade. Né, era uma ideia só de ajustar o corpo, né, porque tinha um funcionamento binário, tem um funcionamento binário. Né, uma pessoa transexual dentro das transgeneridades, né, a gente entende que é o polo mais binário dessa diversidade toda dos transgêneros. Né? E a travesti, né, a gente conhece no Brasil apenas o gênero feminino de ser travesti. Né? Nas fotos que eu mostrei, em algum momento tinham travestis do gênero masculino, né? Que a gente não tem essa referência no Brasil. Né? E então a travesti brasileira, né, em algum momento também entrou em embate com essa ideia da transgeneridade, porque, né, existe uma cultura, existe um percurso, né, que a travesti vivenciou, construiu, né, então existe uma identidade de ser travesti, enquanto um gênero feminino. Né? Mas, né, em alguma medida, são todas essas possibilidades, né, de ser transgênero. Então, né, a gente falou da transexual, do transexual, a gente falou da travesti, a gente, né, sei lá, existem dezenas, né, de possibilidades infinitas, vamos dizer assim, possibilidades, assim, dessas identidades, né. Então, a gente pode citar algumas, como a gênero, né? São pessoas, né, cuja identidade ela não está baseada nessas referências homem e mulher que a gente conhece. Né? A gente tem bigênero, são pessoas que se identificam com essas duas referências, homem e mulher, mas oscilam, né, na medida em que exerce um papel no mundo relacionado a essas identidades. A gente tem a pessoa fluido, que transita por essas referências, a gente tem a pessoa andrógena, que mescla, né? E assim por diante. Então, o LGB, o B de bissexual, tem a ver, então, com orientação, né? O T, o marronzinho, não sei se está aparecendo a cor direitinho para vocês, não mudou ainda, Carlos. A gente ainda está naquele slide. O T tem a ver com as identidades de gênero, né? O queer também está marrom, como o T, porque também tem a ver com uma identidade, né? É uma identidade queer que é uma referência mais aberta, né? São pessoas que não se identificam com os padrões, né? Com as referências que já existem, né? Não existe uma referência também que nomeia o sentimento, né? Tem uma questão política, tem uma questão de valores, né, relacionados a esse movimento queer, de desconstrução, né, dessa imposição muito cultural sobre os papéis de gênero, né, que as pessoas vivem. O I tem a ver com intersexo, são as pessoas que aí tem uma fusão fisiológica mesmo, né, das biologias de homem e de mulher. Daí a gente tem essas variedades também, mais recentes. A gente fala mais recentes, não que exista mais recente, né? Mas da pessoa sexual, né? Que não seria uma pessoa que não tem uma sexualidade, mas é uma pessoa que tem uma ênfase mais romântica. Né? Do mesmo modo, a pessoa aromântica, ela tem uma ênfase mais sexual e menos romântica. Né? A pessoa pansexual é a pessoa que tem uma abertura
para se relacionar com pessoas de qualquer gênero, né? Diferente da pessoa hétero que vai buscar o oposto, homo que vai buscar o mesmo, bi que busca as suas referências, mas a pessoa pansexual, né, tem essa abertura para se relacionar, se vincular emocionalmente, né, com pessoas de todo aquele leque que a gente estava falando. Né? A gente tem usado o panafetivo, homoafetivo, transafetivo, para diferenciar um pouco a ênfase que já foi vivida no passado, mais sexual para essa diversidade, né? Então, toda aquela ideia de gueto, né? Então, a gente avançou já quando se fala em homoafetividade, né? Quando se fala em casamento gay, né? Em família homoafetiva, mas ainda a gente não avançou tanto na transafetividade, né? Isso ainda é um tema, ainda é um tabu, ainda é uma resistência, né? Das pessoas se comprometerem efetivamente de uma certa geração. A geração mais nova é mais aberta, né? E a pessoa demissexual, né, entre tantas outras, né, que a gente não vai citar, por isso mais, é aquela que normalmente vai responder sexualmente, né, quando ela está afetivamente vinculada à pessoa. Né, ela só vai ter desejo sexual, em outras palavras, né, se ela estiver envolvida. Próximo. Bom, aqui é só para diferenciar também esses conceitos que a gente fala muito, né? Gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico, orientação sexual. O Carlos já falou, né, um pouco de gênero. Né? Identidade tem a ver, então, com essa noção de si mesmo. Né? A identidade de gênero é um construto, né, que tem a ver com, né, estímulos internos, biológicos, genéticos, fisiológicos, a experiência também com a relação com os genitores, né, o contexto social, a influência da cultura, as experiências individuais, né, do indivíduo, temperamento, né, então é multifatorial essa construção da identidade, né, e quanto mais a sociedade abre esse espaço para a multiplicidade, essa representatividade aumenta, né, assim, a gente vai conhecer, descobrir, né, pessoas com identidades mais diversas, né, do que a gente conhece. Em países machistas como o nosso, é muito difícil, né, você conhecer. Quando a gente fala em trans, né, normalmente a gente fala em transexual aqui no Brasil. Né? A gente tem falado mais em pessoas não binárias, né, não sei quantas pessoas não binárias vocês conhecem, né? Mas é importante colocar que a abreviação trans tem a ver com transgênero, né? E dentro desse leque grande, né, a gente tem toda essa diversidade. Né? A expressão de gênero tem a ver com o nosso termo persona. Né? A expressão de gênero é como a gente expande essa identidade para o mundo, não é? Como a gente se expressa, como a gente se veste, como a gente se comporta. Né? E não é raro, né, que a pessoa tem uma identidade X, né, mas ela desenvolveu uma expressão de gênero Y, né, de acordo com como o mundo a estimulou. A orientação sexual tem a ver com o desejo, né, quem você ama, quem você deseja, quem você quer se relacionar, né, e o sexo biológico é o corpo. Né. Próximo. Bom, então, só para contextualizar, né, que a queda do modelo patriarcal, né, ainda está acontecendo em algumas regiões do mundo mais, outras menos, né, mas o movimento feminista, né, ele foi muito importante, é muito importante para esse movimento. Né, e dentro dessa abertura, né, vamos dizer assim, desconstrução, né, desse modelo hierárquico, novos paradigmas vão surgindo. E a gente vai falar aqui mais da questão de sexo e gênero.
né? Então, essa abertura tem permitido, aos poucos, uma expressão mais livre do gênero, da sexualidade, né? E uma liberdade que também inclui o corpo. A gente falou um pouco dessa ideia de estigma, do quanto transformar um corpo, ele não ameaça o status quo, desafia, parece uma transgressão da natureza. Mas como o Carlos falou, o quanto que a gente já não se afastou da natureza, né? Qual que é a nossa relação com a natureza? É uma relação que compete, que tenta dominar, né? É uma relação de cocriação, né? Todos esses avanços da biomedicina que possibilitam essas cirurgias, essas transformações, elas podem ser usadas a favor ou contra, né? Quando elas são usadas e elas não desafiam o status quo, isso geralmente não é uma questão. Então, por exemplo, uma mulher cisgênera, né, que faz uma cirurgia de prótese, coloca mamas, né, silicone, isso não parece transgressor, mas quando uma pessoa trans faz esse movimento, já gera, né, um sentimento de transgressão e falas assustadoras e ideias de, como é que as pessoas falam, mutilação, né? Júlia, eu Oi, queria fala. aproveitar o embalo que você está falando exatamente dessa questão de novos paradigmas. A Uhum. gente tem uma impressão de que você falou de persona, né? A Uhum. expressão coloca muito na persona. A gente não chegou a confundir, de certa forma, a persona da sexualidade ou do gênero masculino e feminino com o arquétipo que existe, como se o homem tivesse que se vestir de determinada forma, a mulher tivesse que vestir de determinada forma. Uhum. Com certeza, né? Porque o que acontece? Existe, né, as pessoas trans que fazem a transição de gênero, né, que viveram um ambiente hormonal da testo, por exemplo, e passa a viver o ambiente hormonal do estrógeno ou vice-versa, né, os homens trans, né, que viviam no ambiente do estrogênio e passam a viver na testo, podem dizer, e são testemunhas, de que existe uma diferença de impulso, de drive, existe uma diferença fisiológica de funcionamento, né? E que afeta emoções também, que afeta o comportamento. Então, isso, vamos dizer assim, isso parte, né, de uma biologia, isso parte de um lugar mais concreto. Agora, o que a cultura fez foi engessar esses princípios, né? Da receptividade para a mulher, da proatividade para o homem, né, da dominância para o homem, da passividade para a mulher, né? Acho que, assim, foi se criando papéis, né? E o modelo patriarcal, ele foi muito rígido, né? O sistema de organização patriarcal engessou muito esses papéis como uma noção, né? Um sistema de funcionamento, binarizou. E a cultura, né, ela criou muita coisa em cima disso. Daí sim, né, assim, como se libertar desses papéis, né, o que você está falando, né, Carlos? Mas encontrar uma forma mais criativa para se relacionar com esses dois princípios arquetípicos, masculino e feminino, né? E entender que esses princípios circulam nas pessoas, sejam nas pessoas biologicamente mulheres, biologicamente homens, que fizeram a transição, que querem viver com pessoas não binárias, né? Quer dizer, é isso que eu digo, assim, de encontrar uma forma mais criativa, mais fluida de interagir com esses dois princípios. Como eu dou aula de psicologia, a gente vê muitas vezes as pessoas, e mesmo algumas leituras, como se existisse um ideal de ânima feminino, um ideal de ânimos masculino. O que Uhum. você está dizendo é que esse ideal, na realidade, parece ser uma persona que aprisiona as pessoas e evita elas de buscarem exatamente aquilo que é a própria verdade. É isso? Sim. Eu acho que esse ideal é uma referência, não é? São duas grandes referências que a gente tem de gênero, né? E o que a gente precisa descobrir, né, e levar em conta
a singularidade, a individualidade de cada pessoa, qual que é a proporção desses dois princípios? Né? Se cada um parar e pensar, né, como esses dois princípios fluem dentro de cada um. Né? Esse mais proativo, mais agressivo, mais assertivo, o outro mais receptivo, seja você um homem, uma mulher, seja você uma pessoa transgênera, não é? Como esses princípios fluem. E como é que a gente expande esses princípios também na persona? Né? Como essa verdadeira persona, ela vai apresentar para o mundo, né, essa natureza dessa composição, masculino e feminino de cada um. Ou a gente vai viver uma persona dada, né, porque a gente nasceu com sexo biológico X ou Y, né? É que se a gente se identifica, então, com a persona externa e não constrói nosso próprio papel, a gente está negando o nosso próprio processo de individuação, então, nisso daí. Exatamente, mas que espaço as pessoas tiveram, Carlos, né? Que você já nasce e você já é formado naquela persona que se espera que você exerça, não é? E muitas pessoas trans, né, desde pequenininhos, quando já percebiam que existia uma diferença daquela persona esperada, né, e daquela identidade que ela percebia sobre si mesma, né, como é conflituoso, né, você ter que dividir sua energia para ser quem você é e ser o que o mundo espera. Né? De um modo geral, acho que todo mundo vive um pouco esse paradoxo, mas, né, assim, as questões de identidade, elas são muito, vamos dizer assim, muito basais, né? Você não poder expressar sua identidade fragiliza muito o ego, né? Afasta muito a pessoa do seu processo de crescimento, né? Do seu processo de individuação. Paralisa. Júlia, é que eu estou pensando uma coisa, você que é analista junguiana também, quando a gente dá aula, a gente tem aquela mulher tomada pelo ânimos, homem tomada pela ânima. Quando você fala que a gente tem uma circularidade de tanto de masculino e feminino dentro de cada um, essa ideia de tomado pelo ânimos, identificado pelo ânimos, o homem identificado pela ânima, a mulher identificada pelo ânimos, perde um pouco de sentido, tem que ser tornado bem mais fluido. Exato, né? Porque eu acho assim, essa ideia de possessão, ela normalmente vai afetar, né, o sujeito enquanto um sujeito funcional no mundo. Né? Então, é uma situação bem diferente, né, do que a gente está falando da fluidez. Né? Essa possessão tem a ver com um comportamento patológico, né, de um complexo inconsciente que se sobrepõe ao complexo do ego. Né? E o que era muito claro, e muitos autores junguianos sempre falavam, que ânima e ânimos, né, deviam ser vividos sempre numa dimensão subjetiva, interior, né? E vários, acho que, disseram, né, literalmente, que isso não podia ser trazido para o corpo, que o corpo era um limite, né, como se o corpo fosse essa representação egóica, corpo-ego, né, esse limite, e que era uma referência de proteção dessa invasão. Né? Então, acho que é uma ideia que a gente precisa atualizar. Né? Porque também, né, assim, quando esses conceitos foram criados, assim, um ego masculino e um ego feminino também era muito delineado. Né? Assim, culturalmente, esses papéis eram muito definidos. Né? Então, qualquer atualização desse outro potencial que ficava muito inconsciente, né? Uma vez que era muito rígido o que se podia viver, enquanto essas qualidades interiores, né, era mais ameaçador também a relação com essas forças, né? E como era muito inconsciente, por exemplo, o feminino no homem, o masculino na mulher, né, Jung também entendeu, né, essas imagens como aquelas imagens guia para essas camadas mais profundas, né, do inconsciente de uma pessoa, né? Quando a gente diz que a persona media a relação com o mundo, né, e anima animus media a relação com o mundo interior, com o inconsciente, né, com as camadas mais profundas.
E aí o que a gente tem visto, né, os autores mais modernos, dissociando um pouco essa ideia, né, de polaridade masculino e feminino, né, do arquétipo da alma, né, ânimos barra ânima, né, e entender que, né, não importa o nome, né, se você chama só de ânima, como Hillman, né, o Coleman vai falar que essas figuras vão tomar uma forma contrassexual com a forma que a gente atua na consciência. Isso vai abrir, então, uma possibilidade mais ampla e inclusiva, né, para essas identidades múltiplas, né, e pensar essa contrapartida a partir da imagem que a gente assume enquanto identidade consciente, né? Então, já relativiza um pouco esses conceitos. Já é bom, bastante interessante. Júlia, eu vou aproveitar aqui, Oi. que tem 2 perguntas já, da Maria Cristina. Pensando nessa fisiologia junto à subjetividade, qual poderia ser o papel do arquétipo psicóide nessas novas expressões do corpo e da identidade de gênero? Assim, a gente não pode separar corpo e mente, né? Até a Denise Ramos diz, a gente falava muito em relação, né? A relação do corpo com a mente. E ela diz, não, a gente não pode falar em relação, porque a relação é mais colado, né? A gente tem que falar que é um fenômeno, né? Que é uma experiência fusionada, que está sempre afetando um aspecto, né? Quando você tem uma vivência física, você tem uma resposta emocional, né? E vice-versa, né? E então eu acho que quando a gente fala, né, desse conceito, qual foi mesmo o do Arquétipo me fugiu psicóide. agora? Do psicoide, né? A gente está falando assim desse grau, né, de dissociação, né, dessas forças. Porque quando a gente diz, existe uma diferença de instinto e arquétipo, o instinto como a mesma posição, instinto e arquétipo, mas um instinto agindo num lugar mais compulsivo, né, mais biológico, mais primitivo, mais visceral, mais reptiliano, e o arquétipo, né, na mesma linha, né, dessa noção psicóide, representando, né, uma manifestação mais abstrata, polissêmica, não é? Simbólica, como Júlia, aproximar, né, e não cindir. eu vou aproveitar aqui também que as pessoas já estão colocando as questões, que é quando a gente... Aqui, ainda aí nesse espaço. Boa noite. Você comentou sobre a persona. Poderíamos pensar também em ânima e ânimos também envolvidos nesse processo? E pensando nisso, por exemplo, se a pessoa não se identifica com nenhum gênero, é possível que tenha algo relacionado com a ânima e o ânimos? Então, a gente tem usado ânima, ânimos para falar, né, ou para entender, né, num processo de individuação, aquelas fases da análise em que a pessoa está deslocando, né, assim, a referência do ego para o self, né? A pessoa que está se movimentando no mundo, né, buscando buscando sentido, né, agindo a partir das motivações mais profundas, né? Então, vamos pensar, né, nesse arquétipo ânimos como esse arquétipo da alma, né, como esse arquétipo que nos conecta com a profundeza de nós mesmos, em nós mesmos, né? Agora, a persona, né, ela, assim, a pessoa pode não se identificar, né, com uma persona que é dada, com uma persona que é esperada, ela pode estar ainda num processo de buscar entender, não é, quem ela é, como ela vai achar um lugar para expressar no mundo, não é, como, se ela começa a questionar, né, a persona que foi imposta, né, e ela vai se desconectando dessa imagem e ainda não encontrou outra. Ela está num processo de transição, de descoberta, de autoconhecimento, né? Não sei se ficou claro. Eu acho que, daí, pessoal, se vocês quiserem maiores explicações, daí, para mim ficou. Tá? Júlia, a gente vai, acho que fazendo um bate-papo assim fica mais Tá, tranquilo. vamos, fica mais, e vai tirando as dúvidas, né? Isso, aí vocês podem ir conversando, tá? Eu também vou aproveitar com a Júlia
vai tirando aqui, que são uma série de interrogações que eu tenho. Vou continuar a apresentação agora. Tá. Você vai passar o próximo slide, né? Vou voltar aos slides agora. Uhum. Pronto. Foi para Mackenzie. Está no contexto, Juliano. No contexto, diz assim, concordamos com Mackenzie, né? Isso. E ela vai dizer isso, assim, como a teoria do Hillman nos anos 70 relativizou, né, essa ideia dos opostos, trouxe mais fluidez, trouxe uma ideia de simultaneidade, né, quando eu falo do masculino e do feminino em cada um. Né, isso deu um espaço maior para a gente pensar a pluralidade, né, dessas possibilidades, porque já existe na teoria junguiana uma semente para entender esses fenômenos, né, se a gente ressignificar um pouco esses conceitos, né, eu acho que o Riemann, ele foi fundamental para abrir esse espaço. Pode mudar, Carlos. E, né, você falou também, né, dos papéis de gênero. E é isso, esses papéis dependem das crenças, dependem da cultura, dependem da época. Né? Essa autora Mackenzie, junguiana também, tem alguns artigos no Journal, ela vai dizer que esses papéis estão relacionados a crenças religiosas, biológicas, psicológicas, culturais. Né? Então ela diz que não era incomum a crença, né, em muitas tribos aborígenas, de que indivíduos transgêneros estavam ligados aos deuses hermafroditas, né? Na cultura africana, hinduísta, temos muitas referências, né, de deuses que fundem esses opostos, diferente das religiões monoteístas. Essas são mais hierárquicas, né, e normalmente uma hierarquia masculina. E ela também diz, né, dessa influência que a gente estava comentando sobre o fenômeno corpo-psique. Né, essa interação ela é vital e uma afeta a outra. Por isso da importância dessa coerência entre a sua identidade, o seu ego, esse eixo, né, self, ego, persona, né, como alinhar, né, e quantas cisões a gente não vive. Quando a persona é estimulada de um jeito, você tem uma pressão interna do self para atualizar, e esse ego fica frágil, ali naquele campo de forças. Né? Próximo. Juliano, Oi. eu estou lendo aqui, e eu estou lendo, acompanhando, né? E vi uma coisa bastante interessante no final do teu slide, tem formação de complexos de gênero. Se a gente fala complexo, a gente fala de ânima e ânimas, né, complexo contrassexual, mas parece que essa ideia de complexo de gênero amplia muito esse pensamento da identidade da sexualidade no campo junguiano, não? Isso, só que é um conceito novo ainda, Carlos, né, que essa autora está propondo, né, e entender que existem complexos de gênero também, né, dentro deste universo de complexos, né, que compõe a psique de cada indivíduo. Ainda é um pouco especulativo. Tá certo, obrigado. Mas é uma coisa para a gente estudar. É uma coisa é porque, eu vou falar assim, né? A gente, por exemplo, você pega lá o livro do Jung, né, Oscilação da Psique, Obsessão Simbólica, o homo afetivo, ele tem um problema no complexo materno. Se a pessoa tem várias relações afetivas não estáveis, ela também tem um problema. Isso. Entende? Ou seja, de certa forma, você não está dando voz à multiplicidade, você está meio que patologizando. Se eu sou homoafetivo, ou se eu não consigo manter uma relação romântica, porque eu tenho o complexo materno muito forte e negativo, que eu me identifico com ele, eu viro homoafetivo, ou eu sou resistente a ele, e daí eu
eu tenho várias relações. E essa ideia de complexo de gênero parece que deixa a coisa muito mais fluida. Foi muito importante, né, você fazer essa associação, porque a gente realmente tem superado, né, esta ideia de que uma identidade de gênero, a orientação sexual, ela é fruto de complexos outros, né? É muito importante, assim, Lacan uma vez colocou que a pessoa transexual é aquela que não conseguiu fazer o corte simbólico da simbiose, então ela faz, né, uma ação no corpo. Olha né, que visão patológica que se tinha. E quando a gente vai falar de complexos de gênero, a gente está dizendo que, né, aquela disponibilidade, aquele jeito de ser, né, aquele impulso para amar alguém do mesmo sexo, tem a ver com a formação daquela personalidade. E se é um complexo, ela pode viver positivo ou negativamente, né, aquele potencial. Né? E qual que é o núcleo de cada complexo? Quando a gente vai trabalhando, né, quando a gente vai integrando, cada vez que esse complexo atua, a gente tem uma oportunidade de se potencializar, de ressignificar, né? Então, é isso. Muito legal que você trouxe essa Júlia, associação. até estendendo um pouco, se a gente passa que a individuação é o sujeito se tornar quem ele é e descobrir sua própria verdade, essa concepção do Lacan, ou a concepção tradicional de que eu falei do Jung, é praticamente um bloqueio à individuação do próprio sujeito, está nessa condição. Exato, né? Mas isso que eu digo, esse sistema patriarcal bloqueou, né, a individuação de muitas pessoas, né? Não só as pessoas com assim, as questões de gênero, mas de um modo geral, limitou, né, a expansão do potencial em todas as áreas da vida, de interesse, de ação, de relação, né? O binarismo, a cisnormatividade, né? A heteronormatividade, ela engessou, limitou, né? A possibilidade de atualizar a potencialidade de qualquer pessoa, com questões de gênero ou não, né? A gente diz uma coisa assim, então, eu vou aproveitar para ampliar um pouco mais, colocando Foucault, né? Então, quando você coloca claramente, meninos são azul, meninas são rosa, você está trabalhando com personas, né? E daí o Jung fala, onde não tem Eros, tem poder. Onde tem poder, o Eros vai embora. E o Eros é da individuação, então a gente está bloqueando o desenvolvimento das pessoas, a descoberta delas próprias, é isso? É isso, né? Mas que estrutura o mundo tem para abrir esse espaço, para esses confrontos, né? Que estrutura as pessoas têm e trabalharam para atualizar esse potencial? Né? A gente, né, o poder, ele está muito a serviço do medo, já que você trouxe esse tema. Né? A gente pauta a nossa vida pelo medo. O medo de não ter o que comer, o medo de, não é, perder o emprego, né? E o poder faz uso desse medo e limita os confrontos necessários para esse caminho da individuação da verdade, de atualizar o potencial, de estar mais pleno, de ter uma troca mais criativa com a vida. É isso. Então, é um tecido, né, Carlos? Oi? É um tecido muito complexo, né? Por isso que eu perguntei no começo, como esse movimento da transgeneridade também facilita esses novos paradigmas. A gente está falando também do paradigma da alteridade, né? Nessa desconstrução do patriarcado, que vai dar esses espaços todos, né, da pessoa ser seu potencial mais real, né? Na realidade, aproveitando em embalo, todo fundamentalismo, seja de gênero, seja outro, bloqueia o processo de individuação. Exato. Mas ele dá uma falsa segurança. Não. Dá uma falsa segurança e muitas pessoas pautam a sua vida nessa segurança e a transfobia também, a homofobia tem a ver com essa ameaça, né? Porque o diferente, ele vai provocar, né? Ele vai abalar esse status quo, essa segurança
frágil, né? Essa pseudo-segurança, né? Na verdade. Certo. Então vamos voltar aqui agora, né? Tá, a gente pode pular esse, que de algum jeito a gente já falou dele. E... onde você está? Está pequenininho aqui no meu. Como começa a frase aí? Já discutimos os capítulos anteriores. Tá. Como as culturas ocidentais monoteístas validaram apenas 2 gêneros, né? Como a gente estava falando. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como são, né, assim, os dogmas, eles são todos voltados por uma hierarquia patriarcal, né? E toda organização patriarcal, ela é mais binária, né? Como uma forma de organizar o mundo, organizar a sociedade, trazer segurança, né? Trazer algum senso de solidez. Mas como você apontou, né, Carlos, isso limitou a possibilidade de ser no mundo, né? Então, a ideia de ser homem e mulher era mais rígida, né? E aí nesse excerto, né, que ela cita, ela diz, né, que a homossexualidade ela foi considerada uma ameaça para o mito monoteísta judaico-cristão, porque, né, a sua aliança é com a imagem pura de um Deus e não com a diversidade da criação da natureza. Então, não é a sexualidade que é impura, é o borrão da distinção entre categorias de gênero masculino e feminino, que é a causa da impureza, né? Porque a referência do mito judaico-cristão é o que Deus criou, não é? O homem e a mulher. Então, tudo que desafia, né, esse princípio, ele questiona, né, essa grande verdade. E nas outras religiões, africanas, hinduístas, a gente vai encontrar a diversidade. Porque a referência dos deuses, né, ele é uma referência de multiplicidade, né, diferente das religiões monoteístas. E por isso que em países como o nosso, né, existe uma dificuldade maior também de acolher a diferença, né, porque, enfim, a maioria é cristão, né. Vamos passar para o próximo. E acho que a gente já comentou também um pouco, né, do que sobre Anima Animus, como isso tem sido falado, revisto por diversos autores, mas a gente não avançou ainda, né, assim, muito na compreensão. As pessoas falam muito ainda, né, citam muito, né, na literatura, nas palestras, nos consultórios, esse padrão típico, né, da ânima como uma contrapartida sexual do homem, do ânimos como uma contrapartida sexual da mulher, né? Júlia, tem uma pergunta aqui, que a gente trabalhou bastante com a persona, acho que tem a ver, da Gabriela Andrade. Foi dito a persona, sendo que a pessoa mostra de sua identidade de gênero para determinado contexto social. Mas se a gente pensar essa identidade com que ela se identifica, tá? Como sendo, foi dito a persona sendo que a pessoa mostre sua identidade para o mundo. Pensando a persona como sendo determinado comportamento e expressão presente sempre em determinado contexto social. Mas se a gente pensar essa identidade, como ela se identifica, como sendo parte dela, essa identidade dessa persona, ainda assim é considerada uma persona? A gente está sempre buscando uma persona ideal, né? Ou a persona real, é o Hopke que fala, a verdadeira persona, né? Que normalmente ela vai aparecer na metanoia, não é? Porque na primeira metade da vida, geralmente, né, as pessoas estão ocupadas com a sua adaptação no mundo, não é? E a gente vai aceitando essa persona dada, né? Que você tem que ter sucesso, trabalhar muito, ganhar dinheiro, comprar uma casa, casar, ter filhos, né? Agir de um determinado modo esperado culturalmente. A gente aceita essa persona e normalmente ela não está tão conectada com a identidade, os potenciais, necessariamente, né? Não vamos generalizar para todo mundo, mas é muito comum
que a gente se foque mais na expectativa do mundo, numa persona construída, do que na verdadeira persona, conceito do Hopke. E geralmente na metanoia, as pessoas têm essas ações revolucionárias, né? Com a própria vida, radicais, né? E saem do armário em muitos sentidos. E buscando essa coerência, porque vai ficando insuportável você sustentar uma falsa persona, né? Aquele potencial vai ficando latente, né? Ou você atualiza e vive e exterioriza, ou você adoece, né? Você deprime, você abafa, né? Mas eu acho que a oportunidade da metanoia é justamente esse confronto, esse questionamento. Mas e aí, né? Tudo isso faz sentido? Quem sou eu? O que eu realmente quero? O que me motiva? Aí que entra esses arquétipos da Anima Animus, né? Como esses acessos às profundezas de nós mesmos, né? Afinal, quem eu sou? O que eu quero? O que faz sentido? Qual a minha relação com a vida, né? E aí a gente começa a exteriorizar uma persona mais autêntica. Júlio, a gente pode até pensar, de certa forma, por exemplo, a persona é uma pessoa muito religiosa, fundamentalista, mas que tem esse movimento interno de se descobrir, que não tem um gênero definido. A persona externa é quase como se fosse uma defesa a esse movimento interno dela, uma persona rígida. É isso? Exato. E é isso, assim, cada um sabe, né, dos seus pseudos equilíbrios, né, assim, não dá para jogar essa pessoa na arena dos leões, né, e fazê-la confrontar, né, as pessoas têm seu tempo, elas têm seus limites, elas têm suas fragilidades egóicas para suportar esses confrontos na busca da identidade, né, e às vezes essas questões todas que a gente está conversando hoje tiram o chão de muita gente, né, que calcaram, né, sua existência nesses valores mais rígidos, mais exteriores, mais fundamentalistas, né? E a gente não pode poupar do sofrimento, do confronto inevitável, mas, né, esse é o tempo de cada um. Né? O que a gente tem hoje é uma lei que protege, né, as pessoas desse fundamentalismo patológico. Né? Hoje a gente tem uma lei que, enfim, não... Fala, Carlos. Júlio, eu acho que é um assunto que a gente poderia desenvolver até uma live sobre isso, né? É um curso, a gente podia fazer um curso, né? Eu vou aproveitar uma outra pergunta aqui da Andrea Schmidt. O complexo de gênero, pelo que a autora pontua, estaria relacionado com a psique e o ambiente? Que outros fatores poderiam estar relacionados ou ligados a tal complexo de gênero? Todo complexo tem um núcleo, não é isso? Que tem um arquétipo. E sim, um arquétipo que vai representar a essência, né, daquela personalidade. Mas, assim, vai se agregar a esse complexo muitos fatores ambientais, como você falou, das vivências, né, dos traumas, dos estímulos fisiológicos, bioquímicos, genéticos, a relação com os pais, não é? Primeira infância, a época que a pessoa nasceu, tudo isso vai se aglomerando, né? E formando um complexo. Eu vou aproveitar que tem questões aqui também. Aqui, ó. Gilmar Costa pergunta, já que a gente está colocando essas identidades de gênero, é até interessante pensar o que ele está falando. Né? Nas religiões monoteístas do Deus único, quem é esse Deus Pai, Mãe? Como ligar a criação a essa diversidade, a essas diversidades? Ou seja, quando a gente a diversidade da criação a esse monoteísmo, como ligar isso? Eu acho que a nossa sociedade, né, ocidental, ela viveu o matriarcado, depois viveu o patriarcado, e são, vamos ver, estruturas civilizatórias que não estimularam a diversidade. Né? São estruturas
que se fundaram, que cresceram, criaram as geografias, né? A noção de nós, ela sempre foi muito frágil, né? Então é meu, é seu, eu, você, o meu país, o seu país, né? Foi um jeito de organização, diferente do Oriente, por exemplo, né? Que o nós é um funcionamento mais conhecido, né? E o que a gente está pensando hoje, né, que com essa desconstrução desse modelo, né, que a gente está vivendo com a queda do patriarcado, que a noção de alteridade, né, ela traga esse espaço de né, um espaço que vai escutar mais o outro, tu, né, porque nesse modelo binário, impositivo e hierárquico, todo impositivo, né? Não existe um diálogo, não existe um nós, né? Existe uma hierarquia. Tanto a gente fala, você teme a Deus? Olha o verbo, né? Teme, de temer, de ter medo, você tem que obedecer a Deus, você tem que confessar, né? E eu queria chamar atenção para isso, né? O lugar dessa hierarquia, né? E é o que o Carlos falou, onde tem medo não tem poder, não tem amor, né? Qual que é a mensagem? Qual que é essencialmente a mensagem cristã? Não é amor? Não é conexão? Não é a escuta, o outro, a inclusão? Né? Eu acho que esse é o caminho que esses movimentos estão nos convidando, né? E a ameaça dessa transformação, ela reviveu o fundamentalismo, né? Na política, na religião. A gente tem testemunhado isso recentemente, né? Júlia, eu vou aproveitar que a gente está nessa questão, que a Marta Guerra levantou uma questão que é interessante, que faz exatamente dessa relação entre o imaginário, o poder e a prática social, né? Será mesmo que nas sociedades politeístas há uma aceitação maior para questões de gênero? Me parece que a Índia haja essa aceitação. Sim, né? A gente tem as irjas lá, que é uma representação da mulher transgênero. A gente tem na Ásia as lady boys também, né? A gente tem mais no gênero feminino do que no gênero masculino, mas já existe mais referências do que aqui, no Ocidente, de fato, né? Eu acho que essa questão passa muito bem a questão de que os deuses, na realidade, eles são possibilidades, né? Quando você fecha um deus, porque são imagens, né? Agora, você pode me dizer, quando a gente começa a ter imagens de deuses hermafroditas, de diversas possibilidades de deuses, que o demônio não é bissexual, eu acho que você já começa exatamente a ter uma maior liberdade, pelo menos de imaginar, de pensar, e a prática social vai depender exatamente da organização da sociedade. Isso, não é? isso, só que aí você começa a ameaçar o funcionamento dessa hierarquia patriarcal, que é reiterada pelas religiões monoteístas, né? O que a gente tem que fazer? Obedecer. A gente tem que manter, né? Não pode transgredir, né? E a gente está transgredindo, né? A gente já está transgredindo. Vamos continuar, então? Vamos. Então, Bolland, uma autora junguiana também, né? Ela observa que nas gerações mais jovens já é possível reconhecer, né, menos rigidez, mais expansividade em relação a esses princípios masculino e feminino, e é visto muito como estado de ser. Desculpa. A gente tem observado, né, quando a pessoa fala, eu gosto de pessoas, né, quando existe uma naturalidade maior, né, para as pessoas dessa nova geração, porque elas já vêm estimuladas, né, com outro ambiente, diferente de gerações como
A minha, por exemplo, né? Eu nasci em 68. Né? E, então, né, assim, o que eu tinha como referência de possibilidade criativa era mais limitada, né? Acho que eu preciso pegar uma... Júlia, eu vou aproveitar uma pergunta aqui da Luna Jimenez, já que a gente está nessa questão, pessoal, eu vou dar uma segurada um pouco nas perguntas depois, até para a Júlia poder desenvolver o trabalho dela, e talvez a gente tenha que marcar uma outra hora para ela terminar a palestra dela, mas é que essas questões são muito interessantes, né? E o que a gente conseguir conversar e for legal, tá bom, Carlos, também. Tá bom. Acho que é importante. Tá. A Luna Jimenez perguntando, você considera que há uma escassez na abordagem da psicologia analítica, principalmente brasileira, de produções de conhecimento, trabalhos, cursos, que partam de uma noção mais atualizada da noção de ânima? Ela faz aquela que estão utilizando muito, né? Ânima / us. Tá? Conversando de fato com a realidade da contemporaneidade, vejo massivamente, a aluna falando, né? Vejo massivamente uma representação ainda muito clássica e desatualizada na academia e nos congressos. Tá certo? Por exemplo, gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Eu acho que a gente comentou até, né, agora há pouco, né, com a fala da Liliana Waba, que a gente avançou muito pouco, de fato, né? E por quê? Né? A gente não conseguiu, e nem internacionalmente a gente não conseguiu ainda criar uma teoria, né, que atualiza. A gente fala a respeito, a gente questiona, mesmo Hillman, né, quando Hillman fala que nós temos um aspecto da ânima e do ânimos consciente, um aspecto inconsciente. Se você pensar teoricamente, é impossível a gente ter um aspecto da ânima consciente ou do ânimos, porque são arquétipos do inconsciente, né? Então já fica, né, falho, assim, não dá para teorizar em cima desse conceito. A gente pode falar que a gente tem a polaridade masculina e feminina, consciente e inconsciente, né? A gente pode falar de yin e yang, mas falar de ânima, ânimos, enquanto esse arquétipo do inconsciente, né? Acho que a gente ainda não conseguiu repensar de uma forma complexa. A gente só sabe que precisa, mas ainda a gente não conseguiu teorizar diferente. Tá certo, então, obrigado. Então, Júlia, eu vou voltar à apresentação aqui. Vamos falar um pouquinho do corpo. Já está no corpo a psicossomática? Já está na psique e corpo agora. Né? Então, a gente... Isso, né? Como a Denise falou, é um fenômeno, não dá para pensar separadamente. Né? Senão fica muito cindido e a gente vai, né, ou para abstrato ou para aquele comportamento reptiliano, né, basal, primitivo, né, que a gente observa nas psicoses, essa cisão, né. E aí o Silvio Lopes fala, né, que o aprofundamento desse tema abre um leque amplo e subjetivo sobre a determinação histórica e política que envolve a relação entre o sexo, o gênero e a materialidade do corpo. Porque ele fala, né, que existe um corpo social, existe um corpo cultural, existe um corpo histórico e político. Né? A travesti, por exemplo, ela briga muito para defender o percurso político, por tudo que foi vivido no corpo, por tudo que um corpo foi representado, usado, abusado. Né? E na visão junguiana, o corpo é considerado tanto simbólico, ou seja, né, o corpo expressa símbolos da psique, mas também podemos simbolizar no corpo aspectos da psique, né, com aquilo que a gente veste, com as transformações que a gente quer realizar. Né. Quando a gente simboliza no corpo, a gente está tecendo esse fenômeno, a gente está aproximando essa unidade psicossomática. Né? Por isso que é importante a gente escutar com mais reverência as necessidades de alteração, né? De cirurgias e transformações que as pessoas transgêneros buscam, e, ao invés de criticar e falar, mas precisa disso, é um capricho, você vai mutilar seu corpo.
né? E não prestar atenção nessa necessidade de fortalecer todo esse eixo, psique, corpo, universo interno e externo, identidade, expressão de gênero. Tem mais coisa no próximo, Carlos. Você já mudou? Júlia, deixa eu aproveitar Oi. uma pergunta, que você está falando aqui das cirurgias. A gente sabe que a unidade primária do self é o corpo, né? O self primário do alma é o corpo. Isso. Então, muitas vezes, essas cirurgias, essas transformações, elas fazem parte exatamente da pessoa fazer a ligação, a conexão com esse self primário, é isso? É isso. Né? E aí você fala, mas e a natureza, né? E a natureza? Só que, como você disse, né, o quanto que a gente está afastado da natureza já, né? E o quanto que esses complexos de gênero, né, eles são assim construídos, isso desde bebezinho, né, levando em conta a cultura. Né? Então, e quantas cirurgias a gente não faz? Né? E cirurgias de implante de próteses no corpo, cirurgias cardíacas, implantes de dentes, e aí? Isso tudo não interfere também? Isso também não seria antinatural? Transfusão de sangue. Só que está Oi? validado socialmente, né? Uma prótese. Então, sim, mas por quê? Porque não desobedece, né? Porque não confronta o status quo, não confronta a hierarquia. Né? É obediência, né? Aquilo que foi lhe dado, né? que é essa herança cristã, Uhum. não só cristã, né? Monoteísta. O que Deus fez, né? O homem não pode interferir, não é assim? Deus fez o homem e a mulher, Deus uniu vocês, não pode separar, né? Então tem toda essa ideia da obediência, que ela está a serviço da manutenção do sistema, basicamente, nesses milênios todos, né? E aí vem a culpa, o pecado, a redenção, né? E tudo volta para o sistema. O que parece interessante é como a, as, os padrões sociais impedem ou dificultam a pessoa de pensar exatamente sua própria verdade. Sim. E quando essa verdade destoa do sistema, né? Aí é um desafio forte, né? E quantas pessoas trans não têm que enfrentar esses fantasmas na terapia, antes de qualquer movimento? Né? Porque, né, fica sempre essa dicotomia, né, do que ela está sentindo, mas dessa voz que diz, será que eu estou fazendo certo, né? E, então, não é um processo simples, nem para a pessoa trans também, se libertar dessas raízes tão arraigadas na nossa cultura. É muito difícil. Vamos passar adiante, então. E só que o corpo foi negado para todo mundo, né? Para todo mundo, não só para as pessoas trans. A gente sabe disso, né? Nesse caminho patriarcal, e o que torna as pessoas mais vulneráveis, né? De qualquer forma. Aproveitando esse embalo da questão do corpo, no fundo, a questão que está por trás também de transtornos alimentares, da sensação de querer ser magro, da própria, como é que eu posso dizer, do incômodo que a gente tem com o próprio corpo, está ligado, está também ligado a essa questão do transgênero, né, da LGTB. Quando se fala que o corpo foi negado para todo mundo. Essa expressão mais livre do corpo, né, para além das personas, é isso que você está falando, né? De como você tem que ser, né? Eu acho que todo mundo tem que se haver com o corpo, Carlos, né? Com o seu corpo magro, com o seu corpo gordo, com o seu corpo baixo, com o seu corpo negro, com o seu corpo branco, né? Todo mundo tem que se haver com o seu corpo. Agora, a pessoa trans, ela tem uma questão da identidade, né? Que traz
uma complexidade um pouco mais desafiadora, mas é uma questão para todos, né? Uhum. E o que eu queria dizer é isso também, né? Que a noção de cirurgias, elas também têm a ver com os estereótipos. Por quê? Né? Se a gente ainda está preso no binarismo, e uma pessoa trans se dá conta, né, que a sua identidade, ela destoa, mas o sentimento de que destoa tem a ver também com o que a cultura oferece. Senão você não vai sentir que destoa. Então, aquela ideia, assim, de 2 décadas, 3 décadas atrás, né, de que as pessoas falavam, eu nasci no corpo errado, ela também é fruto do binarismo, que diz que você pode ter esse corpo ou esse. Ou um corpo feminino ou um corpo masculino. E aí, se você tem uma identificação com o universo feminino, psiquicamente, e nasceu numa biologia XY, a ideia de que você está destoando, de que você está errada, vem do que a cultura te diz. Porque se a cultura fala que você pode, existe essa possibilidade, né, de você ser uma pessoa híbrida, de você ser uma pessoa fluida, que tem barba e vagina, que brinca de boneca e tem pênis, entende? Assim, se a cultura disser para as crianças que elas podem ser o que elas forem, eu não sei se as pessoas iam ser tão identificadas assim com esses opostos, né? Eu acho que a transexualidade, né, nesse sentido dessa troca em que você faz a cirurgia genital, porque assim, tinha um caminho para as mulheres trans antigamente, que era assim, né? Se você vai ser uma mulher trans, você vai feminilizar o rosto, vai implantar as mamas e vai fazer a cirurgia genital, né? De reafirmação de gênero. E aí você pedia para fazer a mudança do seu nome, provando que você era uma mulher. Porque você estava fisicamente, né, com características de uma mulher cis. Só que isso também é fruto do binarismo, né? E hoje, você não precisa de nada disso. Você vai no cartório e fala, meu nome é X. Né? Ou sou uma mulher. Você pode estar de barba, você pode estar com pelo no corpo, músculo, ninguém vai te questionar mais, legalmente, né? A sociedade ainda questiona. Então, assim, dentro do leque de possibilidades, a gente pode ser binário também, né? Tá tudo bem, eu brinco, né? Você pode ser homem, mulher, você pode ser uma pessoa transexual, né? Que migra, assim, de um papel de gênero para o outro. Tá tudo bem, né? O mundo é para todos, mas a gente também tem que dar espaço para a pessoa que é não binária, né? Hoje a gente escuta mais adolescentes que falam assim, meninas adolescentes trans, que falam assim, eu gosto do meu pênis, eu acho bonito. Mas você pega uma mulher trans da minha geração, a gente não achava bonito, porque a gente ainda foi criada, né, no nosso complexo de gênero, né, ele também foi imbuído de muita informação binária, que as crianças hoje não têm tanta. E elas têm mais estímulos, elas veem mais pessoas, elas assistem um monte de coisa na internet, né? E, então o mundo está se abrindo mais. As pessoas não binárias, que não se identificam com esses polos, também estão podendo existir, né? E mulheres trans que não se depilam, e não têm vontade de fazer cirurgia nenhuma, e são mulheres, porque se entendem como uma identidade feminina. Mas não são mulheres transexuais, né? Porque as mulheres transexuais são o que a gente chama de mulheres transgêneros binárias, né? Porque elas querem ser ou se identificam muito com os estereótipos do como você chamou, da persona mulher, né? E vice-versa, né? Os homens transexuais também têm essa referência e buscam atualizar essas qualidades no corpo, no comportamento, na roupa, na voz, né? E tudo bem, né? Isso que eu falo, na diversidade a gente tem os opostos também, né? Mas vamos abrir espaço para acolher todo mundo. Eu vou continuar. 2 perguntinhas, Júlia, aqui, tá? Tá. Só falando, que eu acho que é interessante a gente pensar, que nem ela estava comentando, a Ingrid falando que bom questionamento, Marta. Dentro do candomblé,
há um preconceito ainda muito grande sobre a diversidade e as configurações de gênero. Quer dizer, não basta ser, o que eu estou entendendo ali, é que mesmo no Oriente, mesmo uma religião politeísta, ela pode enquadrar as pessoas, né? Eu acho que depende do terreiro, parece, né? Depende do terreiro, porque você pode ter, como chama, guias, você pode ter, todo mundo tem, a gente tem o quê, por exemplo, assim? As pessoas têm, eu esqueci também de falar. Júlia, ela está respondendo? Não. Oi? Ela não entendeu minha pergunta? Não. Não, eu quero dizer assim, por exemplo, a gente é filhos e filhas, não é? A gente é filhos de orixás, não é assim que fala? É. Então, e a gente pode ser filhos de um orixá masculino ou feminino, sendo homem ou mulher, não é? Eu não Isso saberia dizer essa mulher. sim, né? Isso é plenamente aceito, né? Você fala, eu sou filha de Oxum, eu sou filha de Oxóssi, e você ser homem ou mulher e ter essa qualidade feminina, de um orixá feminino e masculino, que vai permear você, né? Mas ainda assim, como a gente falou na psicologia junguiana, parece que essas qualidades elas podem operar no nível subjetivo. Que disso para você fazer uma transformação também poderia ser uma transgressão. Mas eu não sei se isso... Porque eu tenho a impressão que varia de um centro para o outro. Eu não sei se é unificado, assim como a igreja, né, que tem os dogmas para todos. Eu acho que tem variações. Acho que tem variações. Vamos voltar, então, a apresentar aqui. Acho que pode ir lá para a perspectiva junguiana. Tá, perspectiva geral junguiana? Isso. De alguma forma a gente foi falando, né? Nesse redondo que é a teoria junguiana, né? Não é cronológico, né? E a gente falou de alguma forma, né? Que dentro dessa abordagem existe uma possibilidade de maior versatilidade e de maior integração desses dois arquétipos, né? Seja a pessoa cis ou trans. Em mim, em vocês, não é? Não faz diferença. Como esse masculino e feminino fluem em cada um. Né? Isso também faz parte da identidade de gênero, né? De cada pessoa, mas é olhar aquilo como uma qualidade, né? E não como uma patologia. Mas, como eu disse, tudo ainda é muito especulativo no campo junguiano. A gente não tem teorias, a gente tem discussões e reflexões ainda. Vamos seguir mais um pouco, porque acho que tem mais 10 minutinhos só, né? Eu queria ir para o próximo. O Marsman. O Marsman, né? Tem um outro estudioso, né? Que também explora bastante essas questões das fantasias em relação aos gêneros, a dinâmica dos arquétipos, a relação da psique do corpo, a Denise chamaria de fenômeno, o papel dos hormônios, a bioquímica na experiência do indivíduo, né? E os conflitos que a pessoa trans pode vivenciar na sociedade. Ele discute nos artigos essas questões, mas ele não teoriza, né? Ele só vai ampliando essas discussões, né? E trazendo caso clínico. Outros autores fazem isso também, né? E aí o Hopke, um autor que vale a pena ler, ele já discutiu bastante essas influências do arquétipo feminino, do masculino, na noção de identidade e orientação sexual de indivíduo. Mas ele questiona como seria a atuação do arquétipo andrógeno como presença sintetizadora. Né? Porque a nossa noção de cisídia está muito ligada, né, a uma integração desses princípios interior. Quando a gente fala, né, do homem que, na minha idade, foi atualizando o seu sensível, né, foi desenvolvendo a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Mas como
como permitir que essa expressão desse arquétipo ela possa existir, inspirar também, né, essas mudanças, essa diversidade. Ainda é muito polêmico falar desse arquétipo e relacionar ele com as experiências das transgeneridades. Fala, Carlos. Eu especulando aqui, já que a gente está com especulativo, Aham. esse andrógeno narcisista, ele entra muito nessa questão que levantaram antes do psicoide, do arquétipo psicoide? Ele entra como eu acho que sim, né? Mas como uma referência abstrata, só subjetiva. Só subjetiva. E por que é tão ameaçador, né? Pensar nessa possibilidade. Olha no próximo slide. Tá, eu vou compartilhar aqui, então. Pronto? Né? Quando o Jung mesmo fala, né? Sem atermos a sua monstruosidade, olha o termo que ele usou, né? O hermafrodita tornou-se pouco a pouco, inequivocamente, um portador de cura, superador de conflitos. Né? O fato de uma representação tão arcaica ter se elevado a um tal nível de significado indica não só a vitalidade das ideias arquetípicas em geral, como também demonstra o acerto do princípio de que o arquétipo é mediador e unificador de opostos entre os fundamentos inconscientes e a consciência. Né? Então, ele está dizendo aqui como essa imagem, ela migrou, né, de uma imagem que era muito relacionada a experiências concretas, rituais de fertilidade, né, para uma imagem tão abstrata, né, para uma imagem tão cultuada, né, enquanto uma referência de elevação, de individuação, de integração. Né? E será que a gente não podia explorar essa imagem também, né, para informar essa experiência da autoridade? São outras imagens que a gente ainda vai despertar. O que você acha, Carlos? Agora, Júlia, falando assim, voltando, né, é interessante como a gente, bem que você falou, a gente é tranquilo no aspecto subjetivo, a imagem do hermafrodita, do andrógeno, mas muitas Sim. vezes a sociedade não permite ou choca quando a gente vê ela materializada. Isso. Né, é tido como uma aberração. Quer dizer, a gente tem uma espécie de cisão ali, né? Essa cisão de gênero, não sei, também a gente vive ela. Exato. Isso tem a ver com a nossa discussão sobre os dogmas, né, das religiões monoteístas. Passar adiante, Julião? Vamos. E é interessante aqui, né, quando o Jung fala dessa autonomia que a gente tem para transformar o mundo. Né? Quando ele diz, uma vez que a consciência diferenciada do homem civilizado possui um instrumento eficaz para a realização de seus conteúdos através da dinâmica da vontade, com o crescente fortalecimento desta última, há um perigo maior de se perder na unilateralidade, desviando-se das leis e raízes do seu ser, né? E de que leis e raízes a gente está falando? Que referência é essa? Ele fala da culpa prometeica, que a gente vai constelar, porque de alguma forma ele está dizendo, a gente tem consciência, quando tem consciência a gente tem vontade. Quando a gente tem vontade, a gente age sobre o mundo, e aí que a gente tem que pensar, o que está motivando essa ação? Né? E essa ação nos desconecta dessas raízes mais profundas, aí a gente gera uma culpa prometeica e vai criar catástrofes, né, para nos punir pela separação que a gente fez, pelo fogo que a gente roubou. E olha que interessante, né, para complexificar mais, ele diz que o ideal progressista, ou seja, né,
que isso que nos move na nossa vontade, ela é sempre abstrata e ela é sempre antinatural, porque não seria progressista, né? A gente se manteria na tradição, seguindo, né, a força da natureza. Isso exige uma infidelidade à tradição, né, à força progressista. E ainda ele diz, né, que o progresso só é possível del concedente, né? E olha que complexo tudo isso. Então a gente ganha consciência, a gente tem vontade, então a gente age sobre o mundo, né? A gente tem que orar e vigiar para que essa vontade não seja desconectada de uma raiz mais profunda. Mas para a gente fazer esse movimento progressista, a gente vai confrontar essa raiz mais profunda. E ao mesmo tempo, essa vontade, ela só acontece del concedente. E nem a gente que teve a vontade, no final das contas, né? Júlia, Então, oi. Isso é geral para a sociedade, mas eu fico pensando nas pessoas que fazem cirurgia de transformação, que é o progresso que possibilitou, e se ela não está bem conectada com a sua própria raiz e suas leis de seu ser, a culpa prometeica que vem depois é muito maior. É muito maior, é uma insatisfação com o seu corpo, né? É achar que não deu certo, né? É continuar se sentindo em disforia, né? Vem dessa forma, exatamente. Quer dizer, supondo, quando não existia a possibilidade de cirurgia, tudo bem, ficava aquilo, mas se a pessoa usar da medicina, sem um contato íntimo com o seu próprio ser, ela aprofunda mais ainda nessa tensão interna, nessa Exato, dissociação. exato. Né? Por isso que a gente fala que é importante o acompanhamento, e às vezes as pessoas dizem, né, assim, muitos ativistas falam, mas não, patologia, por que precisa fazer acompanhamento? Né? E o acompanhamento é uma oportunidade de limpar tudo isso, de se conectar com essas raízes, com essas motivações, e entender quem é você e que transformações físicas elas vão possibilitar esse encontro com você mesmo, né? Porque você comentou claramente que muitas vezes as pessoas fazem, como você falou, né, das décadas anteriores, elas queriam se transformar em mulher, mas era binário, a transformação era binária, né? Não tem essas possibilidades que tem hoje em dia. Então, se a pessoa ela quer fazer essa transformação para uma coisa externa, para uma imposição do que ela acha, é complicado daí, né? É complicado, sim, porque existe uma demanda também de amor e aceitação. A gente quer ser amados, né? A gente quer ser integrados no mundo. Então tem uma coisa chamada passabilidade, né? Que é um passaporte muito fácil dessa aceitação, né? Então quando você faz a transição, se você é uma pessoa binária, né, transexual, e faz essa transformação e tem uma passabilidade, ou seja, né, você passa por mulher ou homem, né, na sua transição de gênero, aparentemente, né, você é aceito ou aceita, né, na comunidade de homens e mulheres. E muitas vezes, né, a gente fica pensando, mas será que a pessoa queria fazer, será que ela queria ser aceita como um homem ou mulher típica, ou ela só queria ser aceita como ela é, né? Mas a gente está, é isso que eu digo, a gente está ampliando. Então tem pessoas não binárias, eu vou citar uma pessoa, por exemplo, que é uma pessoa transgênero, né, ou seja, não é cis, ela se identifica com o gênero masculino, né? Então ela fala que ela é uma pessoa transgênero, de identidade masculina, mas ela não é um homem, ela não se identifica com os estereótipos do homem, ela não quer ser confundida com um homem, mas ela é do gênero masculino, então ela quer que as pessoas usem o pronome masculino com ela. E é não binária, porque ela não se identifica com esses polos, mas é do gênero masculino. Não sei se dá para entender. Deu. Né? E quando você encontra uma pessoa e você pergunta o nome, né, você já vai entender quem ela é. Né? A gente não precisa ficar presos no que você está vendo ali, se é uma barba, se é um peito, se é um corpo retilíneo, se tem curvas, a roupa que a pessoa está usando, é só perguntar o nome.
você já vai entender a identidade dela. Porque senão a gente fica forçando esses arquétipos, essas personas, perdão. A gente fica forçando e não deixa esse mundo abrir, né? Agora, o Guilherme, né, que até acho que é seu colega, né, o Guilherme da PUC. Skanchuk? Ah, sim. Eu nunca sei falar sobre o nome dele. Ele falou que, numa conversa, né, ele estava dizendo que a gente levou séculos, né, para buscar esse conceito do homem enquanto indivíduo, né, e agora a gente está falando em diluir um pouco essas referências tão rígidas desse indivíduo, né, mas sem perder a individualidade. A gente não quer voltar para a grande indiferenciação, né? Pode ser tudo, não é isso, né? A gente quer valorizar a individualidade, não. Júlia, eu vou ter que botar, eu vou fazer a papel aqui malvado, né? Porque a gente já está com 8h30 e eu tô vendo. A gente, assim, esse tema a gente iria conversando muita coisa, porque vai querendo muitas questões e a gente vai se aproveitando. Claro. Aí eu vou pedir para você, sei lá, avançar um pouquinho, ver até onde e desculpar um pouco pelo tempo, mas é que é muito... a gente vai... eu tenho vontade de conversar, né? Eu acho que foi muito rico, é muito rico. Foi muito bom. E, na verdade, a gente está no fim, tem 2 slides só. Então vamos terminar os slides ali. Então. Eu nem pus muito, porque eu sabia que ia acontecer isso, né? Vamos só ler, então, porque eu acho que já é inspirador como tá. O impulso de ser é Jung que fala. É uma impossibilidade de ser de outra forma, equipada com todas as forças instintivas naturais, ao passo que a consciência sempre se emaranha em uma suposta possibilidade de ser de outra forma. E o impulso e compulsão de autorrealização é uma lei da natureza e por isso tem uma força invencível, mesmo que o seu efeito seja no início insignificante e improvável. Então, para fechar, Tarnaz, ele diz que encontramos-nos no limiar de transformação, como podemos testemunhar através dos paradigmas emergentes, com todos os seus paradoxos, mais na direção de uma compreensão que favorece espaços para relações baseadas na alteridade e maior versatilidade, da expressão de qualidades masculinas e femininas em qualquer pessoa, cis ou trans, e com qualquer orientação sexual. Então a gente quer mirar para essa direção. Obrigada. Obrigado, Júlia. Deixa eu parar aqui a apresentação. Júlia, eu queria agradecer imensamente. Tá? Eu acho que eu vou falar que assim esclareceu muita coisa, porque é um tema muito novo. Sim. Acho que nem você colocou claramente, cheio de questões, e a gente muitas vezes tem tendência de trabalhar dentro do automatismo, né? Eu acho que a gente poderia continuar muito e, assim, eu gostei bastante. Eu pedi desculpas que a gente não teve condições de avançar a palestra, que tem outra, né? E que a gente tem algumas perguntas que vão ficar sem resposta, mas eu acho que a gente teve muita reflexão sobre isso. Aí agora eu queria que você falasse algumas palavras finais, se você quiser. Acho que não precisa, já falamos bastante. Acho que é só agradecer também essa oportunidade, né? E achei também que foi rico, mesmo nessa 1h30 a gente conseguiu tecer, né? Relações importantes da teoria com a vivência, com o fenômeno. E sempre vão ter, né, perguntas que não são respondidas, mas que elas fiquem latentes aí. Em outros encontros, em outras oportunidades, a gente vai ter, né, a chance de dar continuidade e continuar construindo, né, esse caminho de compreensão e vivência desses paradigmas. Colocar aqui algumas colocações das pessoas que assistiram aqui, tá? A Luísa Leão, Júlia, que palestra maravilhosa, muito grata pelas suas explicações e paciência. A Natália Ramos, que palestra incrível. A Aline Teixeira, excelente aula, muito obrigada, aplausos. A Elizabeth Costa, maravilha. A Milena Cedor, muito obrigada, Júlia, palestra excelente. Tá? A Luísa Leão falando que o ruim do online é a ausência de poder dar aplausos pessoais, presenciais. Obrigado, gente. Falando que gratidão é uma experiência muito rica.
tá certo? E Sim. o pessoal agradecendo bastante. Muito obrigado, Juliette. Eu também me sinto muito grata. Obrigada a vocês também. Tá certo, então.